Fala, meu povo, beleza? Suave na nave, galera. Então, bora pra parte 2 da nossa aula? Vamos falar agora dos sofistas? Acompanha aí nosso slide. Então, vamos falar dos sofistas agora também, né? Falando de Sócrates, a gente precisa falar também dos sofistas. Porque para os sofistas, aí já tem uma diferença em relação ao Sócrates, né? Aí a gente tem a imagem do Protágoras. Eu pegando o Protágoras como exemplo para poder personificar um pouco os sofistas, né? Para trazer um protagonista em relação aos sofistas. Mas tem outros como Gorgias, por exemplo, mas eu vou usar o Protágoras aqui, tá? Mas enfim, os sofistas eles acreditam que a verdade é relativa, tá? Olha aí, ó, a relatividade da verdade. Para os sofistas, a verdade ela é resultado de uma construção da linguagem, da retórica, né? É, a verdade seria uma coisa relativa às condições, ao contexto, ao tempo, às crenças humanas. Então, assim, ela é uma construção da linguagem, sim, mas também da própria sociedade, tá? Conhecidos como mestres da retórica, né? Os mestres da retórica, os mestres da eloquência, né? Da arte da eloquência. O que que é eloquência, gente? É o falar bonito, né? A retórica é falar, é desenvolver uma fala nítida, compreensiva, né? E essa eloquência, os filósofos sofistas, os pensadores sofistas, eles são reconhecidos por ela, por essa eloquência, tá bom? Eles são ótimos oradores. Isso faz com que, nesse contexto de nascimento da democracia, eles ensinem oratória, eles ensinem retórica, tá? Só que aí, ó, eles cobram pelo ensino da retórica. E isso deixa o Sócrates muito furioso, né? Primeiro porque alguns chamavam Sócrates de sofista, e Sócrates detestava o ofício sofista. Ele não era um sofista. E depois porque os sofistas, além de relativizar a verdade, dizer que a verdade é relativa, né? Eles cobravam pelo ensino para Sócrates. Isso era um absurdo. Não se devia cobrar pelo ensino. O ensino deveria ser público, acessível, gratuito, tá bom? É, Sócrates mesmo era um regente de praça pública. Sócrates ministrava as suas classes em espaços abertos, assim como os sofistas. Os sofistas eram conhecidos também como é, filósofos itinerantes, né? Filósofos viajantes, né? Mestres da retórica, mas também mestres viajantes. Por quê? Eles estavam em constante deslocamento de cidade-estado a cidade-estado. Então eles conheciam muita coisa, eles tinham muito conhecimento acumulado, experiência, né? De ver, de vivenciar outras realidades. Então, justamente por eles vivenciarem outras realidades, que eles acreditavam que a verdade era relativa. Relativa ao seu contexto, ao seu tempo, à sociedade em que se insere, tá bom? Por isso eles relativizavam a verdade. E olha só que interessante, né? O, essa relativização da verdade, ela acaba sendo uma contrariedade ao pensamento socrático. Porque Sócrates diz que há uma verdade absoluta. E a gente tem que caminhar para buscar essa verdade absoluta. Protágoras diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Olha aí aparecendo na tela para você a fala de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem é o responsável pelas definições. O homem, ele constrói a linguagem, ele constrói a retórica. Então, o homem deve ser a medida. O homem deve ser o ponto de partida para analisar os contextos, as conjunturas, as construções, inclusive a própria verdade. Gente, eu não quero me prolongar muito nisso, mas uma coisa se faz importante aqui para a gente analisar, né? É, Hoje em dia tem uma coisa muito comum sendo dita por aí, uma coisinha chamada a pós-verdade. Já ouviu falar nisso?
Então, você já ouviu falar nisso? Na pós-verdade? Pois é, a pós-verdade é um discurso que está muito em voga hoje em dia, né? E tem favorecido discursos muito complicados na sociedade atual. Discursos, por exemplo, de gente que recusa a aceitar os fatos, a aceitar as comprovações, as teorias científicas, os estudos filosóficos e científicos, porque insiste em acreditar numa coisa que não está provada, numa coisa que não está constatada, pelo simples fato de que é, não estar constatado, não ser provado, não quer dizer que não seja verdade. Tá entendendo? Para eles, essa verdade ela é relativizada. É um discurso muito pautado aí, ó, nessa verdade sofística, né? Porque essa relativização abre espaço para compreensões muito complicadas e muito erradas, né? Pautadas ali em muitos preconceitos, pautadas em crenças míticas, pautadas em opiniões, né? Lembra quando a gente falou que o doxa é diferente da altleia? Lembra disso? Então, falamos ainda há pouquinho aqui que a doxa, opinião, é diferente da aletheia, que é verdade. Isso significa, pessoal, que opinião não é, na real, uma verdade. Não quer dizer que seja uma teoria. Opinião é opinião. Opinião não representa uma verdade social, não representa a ciência. Por exemplo, a gente tem aí o movimento antivacina hoje em dia, né? Temos os terraplanistas, né? Que adoram contestar aí os fatos já constatados numa crença de que existe uma conspiração para provar que a Terra não é plana e na verdade eles são aí os grandes redentores da verdade, né? Redentores de uma verdade que na realidade é uma falsa premissa, né? De que a Terra é plana. Então é interessante a gente pensar, a gente perceber como que esse discurso da relativização da verdade, ele abre espaço, ele abre margem para visões extremamente enraizadas de preconceito, tá bom? Visões extremamente preconceituosas e totalmente é, incompatíveis, tá bom? Isso é importante. Então, peraí, opa. Então, pessoal, é importante a gente dar uma olhada aqui. Não, peraí. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Vamos dar uma praticada? Vamos ver aqui, ó. Primeira questão. Sócrates foi um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Para ele, a filosofia não era um simples conjunto de teorias, mas uma maneira de viver. Sobre o pensamento e a vida de Sócrates, assinale o que for incorreto. Importante aí ter atenção, tá, pessoal? A questão está pedindo o que é incorreto. Então, sempre que você se deparar com uma questãozinha que peça incorreto, seja em qualquer disciplina, em qualquer área do conhecimento, marque esse incorreto aí, sublinha, envolve, para você não esquecer. Porque às vezes, quando a gente vai lendo as questões, a gente já esqueceu que ele pede o incorreto e acaba marcando uma das corretas, uma das várias corretas, e deixa a incorreta de lado, tá bom? Então é importantíssimo entender que a questão está pedindo o que é incorreto. Se ela está pedindo incorreto, você vai ter que marcar a alternativa que apresenta a informação errada. Então, o que tiver de informação errada vai estar correto. Então, esse é o macetinho.
Se a questão pede o incorreto, o que está errado está certo, porque responde a questão, mesmo que seja uma informação errada, tá bom? Então vamos lá. Ele quer ali o que seja incorreto, segundo o pensamento de Sócrates, né? Letra A. O exercício da filosofia para Sócrates consiste em questionar e investigar a natureza dos princípios e dos valores que devem governar a vida. Show de bola. Assim se comportando, Sócrates contraiu inimizades de poderosos executaram, que o executaram sobre a acusação de impiedade e de corromper a juventude. Perfeito, a questão tá correta, tá bom? Quando ele fala aqui de investigar a natureza, não é a natureza, enfim, a origem das coisas, né? Ou a natureza ali, árvores, animais, nada disso. A natureza é o princípio, né? É a origem dos princípios e valores que governam a vida, ou seja, a relação social, tá bom? E sim, Sócrates contraiu inimizades, principalmente dos governantes atenienses, né? Sócrates contraiu essas inimizades e foi condenado à morte por autoenvenenamento com cicuta, né? Sócrates preferiu o autoenvenenamento do que se entregar aos desmandos dos governantes atenienses e recusar suas teorias e tudo mais, tá bom? Sócrates morreu, né? Foi condenado ao suicídio, né? Ele teve que se matar forçadamente por autoenvenenamento, né? Então a letra A tá certa. A B diz: em polêmica com Aristóteles, para quem a cidade nasce de um acordo ou de um contrato social, Sócrates escreveu a República, na qual demonstra ser o homem um animal político. Sim, Sócrates demonstra que o homem é um animal político, mas Sócrates não escreveu a República, tá bom? Essa obra é uma obra de Platão. A República é uma obra de Platão, não de Sócrates. Ah, professor, mas pô, como é que eu vou saber qual o nome das obras de Sócrates? Porque foi de Platão ou de Sócrates? Muito simples. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, meus amores. Sócrates deixou apenas a oratória, a dialética. Ele não deixou nada escrito. Tudo o que conhecemos de Sócrates foi através dos textos de Platão e de Aristóteles, tá bom? Então, a República é um texto de Platão. Logo, isso aqui está errado. Então, provavelmente a letra B é a resposta correta, tá bom? Porque está errado. Mas vamos ver as outras para a gente ter certeza. C. Nas conversações que mantinha nos lugares públicos de Atenas, ó, perfeito, falei que Sócrates ministrava suas aulas em praça pública, né? Sócrates repetia nada saber para, assim, não responder às questões que formulava e motivar seus interlocutores a darem conta de suas opiniões. Sim, né? É, além de reconhecer a própria ignorância com essa frase, só sei que nada sei, ele também abre espaço para que não responda suas próprias indagações, né? E faça com que os seus alunos, seus interlocutores, enfim, busquem suas próprias respostas, busquem a resposta por si mesmo, tá bom? Tá certo. Sócrates acreditava que passar a vida filosofando, isto é, a examinar a si mesmo e a conduta moral das pessoas. Sim, sim. Né? Esse foi o grande exercício da vida de Sócrates, tá bom? Perfeito. Letra E. A maêutica socrática é a arte de trazer à luz, por meio de perguntas e de respostas, a verdade ou os conhecimentos mais importantes da vida que cada pessoa retém em sua alma. Sim, sim. É, As perguntas, os questionamentos, eles existem para buscar essas respostas, né? E a verdade é um objetivo final aí para Sócrates. Então a resposta está correta, tá bom? A verdade absoluta tem esse papel é, de esse papel final, né? Esse papel aí de resolver essas questões, tá bom? Então, realmente, letra B é a resposta correta. Por quê? Porque a letra B apresenta uma informação incorreta, né? E como pediu a questão aqui, o que está incorreto, então o que está incorreto está certo, beleza?
Vamos passar aqui, vamos fazer mais uma questãozinha para a gente poder se garantir. Olha aí, ó. Assim como a filosofia, a política nasceu na Grécia Antiga e esteve relacionada ao surgimento da cidade-estado, a polis. Os primeiros formuladores da ideia de política foram os sofistas, contra os quais se pronunciaram Platão e Aristóteles. No âmbito das controvérsias acerca da política, é correto dizer que, ou seja, ele está dizendo aí que, assim como a filosofia, a política é, nasceu na Grécia Antiga, né? Isso aí há controvérsias, né? Porque, na verdade, sistemas políticos e filosóficos também aconteceram em outras regiões do mundo. Mas, ok, é uma visão eurocêntrica, né? A questão está reproduzindo uma visão eurocêntrica de mundo. E ele está dizendo que essa política e filosofia nasceu na Grécia Antiga relacionada ao surgimento das cidades-estados, da organização das cidades-estados, né? Em Atenas, por exemplo. Os primeiros formuladores da ideia de política foram os sofistas, e ele diz que Platão e Aristóteles não gostavam dos sofistas, recusavam os sofistas, né? Então ele diz aí, pergunta para você, no âmbito das controvérsias acerca da política, é correto dizer o quê? A virtude do homem não se realiza na cidade, local da oratória persuasiva e falaciosa de acordo com Aristóteles. Tá errado, né? Sim, acontece sim na cidade. É, local da oratória persuasiva e falaciosa, de acordo com Aristóteles, não, não, a cidade ela não é esse local da oratória persuasiva e falaciosa, né? Os sofistas utilizam dessa forma, segundo Aristóteles. B. A justiça é entendida como concórdia entre os filósofos, os guerreiros e os produtores, que na visão de Platão têm como interesse comum o bem da polis. Para Platão, né, o maior indivíduo capaz de governar a cidade e de querer o bem geral da polis é o filósofo. É o rei filósofo, tá bom? Não os guerreiros ou produtores necessariamente. A letra C diz pra gente assim: o caráter divino da polis e da justiça é explicado por Platão e por Aristóteles. Não, não é explicado pelos dois o caráter divino da polis, tá bom? Isso aí tá errado. A letra D diz pra gente assim: os sofistas consideram a cidade o lugar onde alguns homens impõem sua vontade sobre os outros por meio da força. Os sofistas não. Os sofistas não vão considerar é, a cidade como um lugar onde os homens impõem a sua vontade sobre os outros, através da força, né? Alguns outros filósofos sim, mas os sofistas não. Para os sofistas, eles vão relativizar, né? Isso aí, essa verdade ela vai variar de lugar para lugar, de espaço para espaço, tá bom? Então, não necessariamente vai ser assim. A letra E diz pra gente aí: a polis e suas leis são estabelecidas por convenção entre os seres humanos, segundo os sofistas. Perfeito, né? Perfeito. A polis e suas leis são estabelecidas por convenção, são estabelecidas de acordo com os interesses desses humanos, o que lhes convém, né? E para os sofistas isso aí é perfeito. Ou seja, se convém isso para você, ok, é verdade para você. Se convém isso para você, ok, é verdade. Qual é a verdade afinal? A ou B? Tanto faz, nem A nem B. As duas são verdade. Depende para quem. É relativo, tá bom? Então, resposta certa nessa questão, letra E. Show de bola? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa aula, tá bom? Peço para vocês consultarem a apostila, muito importante, tá bom? Consultem a apostila, lá na apostila do curso tem aí o conteúdo teórico lá resumido para vocês, então é importante. Você vai ali, faz uma leitura, revisa esse conteúdo e principal aí, ó, também pratique os exercícios, faça os exercícios, né? Não só esse que a gente corrigiu aqui, mas faça os exercícios da apostila, busquem outros exercícios, façam as listas, tá bom? Pratiquem, pratiquem, não fiquem apenas
na abstração teórica, ela é importante, ela é muito importante, mas como a gente está falando de vestibular, vocês precisam praticar questões também. Beleza, galera? Então é isso, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que vocês estudem bastante, tá bom? E que também vocês descansem e, ó, se protejam, tá bom? Fiquem em casa, protejam-se e bons estudos, galera!